em pé, por favor? Nós vamos ler juntos o texto bíblico. Aproveitar enquanto os irmãos acham o nosso texto do livro dos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 4. Enquanto os irmãos vão procurando, agradecer o grupo, Nosso grupo de louvor, sempre se esforçando. Pastor Richard, sempre nesse culto maravilhoso, no domingo pela manhã. O pastor deu uma viajada, nós tivemos substituído por alguns meses, tivemos muita comunhão com os irmãos do culto em inglês. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Eu vou destacar o versículo 4, mas vamos ler desde o versículo 1 para nós desenvolvermos bem esse tema. Agradeço ao pastor Joaquim pela oportunidade, pastor Sérgio pela confiança e todos os companheiros que estão aí para nos dar apoio e nos ouvir também, Todos os irmãos, obrigado, queridos, pela vossa atenção, já agradeço de antemão. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1, diz assim, E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor, e veio um credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Até aqui, meus queridos irmãos. Antes de você assentar, vamos falar junto esse versículo que está lá no nosso data show. É o versículo número 4. Vamos lá? 1, 2, 3. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Amém? Pode se assentar, já foi orado, então nós vamos seguir a orientação divina. Irmãos, quando o pastor Joaquim nos convidou para falar sobre esse tema, a importância do discipulado para o fortalecimento da família. Os irmãos têm observado que o nosso tema deste ano, quem tem a agenda tem lá o tema na capa, a igreja fortalecendo a família, e é um tema que nós estamos trabalhando em todos os departamentos. E agora, claro, falar sobre o discipulado, que tem tudo a ver com o fortalecimento da família. Nós desenvolvemos aí na apostila, tem alguns pontos, e nós vamos tentando, na medida do possível, ler todos esses tópicos aí, para que os irmãos possam ter uma visão bem abrangente. Eu fui justamente pensar sobre a forma de discipulado no lar. E o pastor Joaquim aprovou o tema, nosso pastor aprovou o texto, então vamos conversar com os irmãos sobre isso. Por que eu escolhi justamente esse versículo, ou este exemplo, estes versículos que falam sobre esta mulher viúva? Porque traz um ensinamento precioso para todos nós, da maneira como que nós podemos agir lá na nossa casa, lá na nossa família, de maneira que Deus seja glorificado nos nossos lares. Mas antes de nós partirmos para o mandamento ou a instrução do profeta, vamos tentar entender e lembrar quem é esta pessoa, quem é esse personagem. No próximo slide diz ali algumas perguntas que é bom nós raciocinarmos antes. Primeiro, quem era esta mulher e quem era o seu esposo? Eu quero que nós possamos nos ambientalizar e nos colocarmos na posição também desta pessoa. Esta mulher era uma viúva dos filhos dos profetas, ou em outras traduções bíblicas, dos discípulos dos profetas, ou do grupo dos profetas.
era uma viúva de um obreiro, digamos assim. Era uma pessoa que estava envolvida na obra, na maneira com que a obra andava naquela época. Ela era uma mulher crente, uma mulher de bom testemunho, e o seu esposo era um profeta, um homem de Deus. Como todos nós que aqui estamos hoje, se alguém olhar para nós na rua, vai saber que nós somos homens ou mulheres de Deus. É um obreiro, é um pastor, é um líder, é um discipulador, é alguém que está envolvido na obra. Alguém precisa saber que nós estamos envolvidos. Se você ler um outro texto sobre a vida de Eliseu, vai observar que uma mulher olhava para ele enquanto ele vinha para a cidade, e ela, sem conversar com ele, ela dizia: vejo que esse é um santo homem de Deus. Mas vamos lá, essa mulher era a esposa de um profeta que faleceu. Mas esse homem lhe deixou uma instrução clara para a sua família, para os seus filhos, a respeito de Deus, a respeito da sua obra, a respeito da igreja. Qual é a imagem que o esposo deixou do homem de Deus para esta mulher? Veja que ele deixou uma boa imagem do profeta Eliseu. Se ela não tivesse confiança no profeta Eliseu, ela não o procuraria na hora da dificuldade. Eu e você, como líderes, como discipuladores, nos esforçamos para repassar a mensagem àqueles que estão sendo discipulados, mas também cuidamos para que a imagem do trabalho, da igreja, do nosso pastor, do nosso líder, não fique distorcida perante os nossos filhos e perante a nossa família. A maneira como nós expomos as situações pode deturpar a imagem do santo homem de Deus. Eliseu tinha uma boa imagem perante aquela família. O que ela fez quando chegou a hora da dificuldade? Essa mulher chegou o momento que faleceu seu esposo, tinha dívidas. Não diz ali que era um homem com nome sujo na praça, não, uma dívida que ele não conseguiu pagar, não conseguiu sanar antes da sua morte. Um credor veio para levar embora seus 2 filhos. Dificuldades todos temos, passamos por situações difíceis. Vai chegar o momento da dificuldade. O próprio Jesus Cristo nos deixou esta máxima: no mundo tereis aflições. Todos nós teremos um momento de aflição, de dificuldade. E o que faremos quando chegar esse momento? Esta mulher correu aos pés do profeta, correu pedir instrução para aquele que ela confiava como um homem de Deus. E o profeta deu instrução. Primeiro, ele fez o seguinte: ele perguntou: o que tens em casa? E aqui já começa a bater um pouquinho em nós. Pergunte-se a você mesmo, nesta manhã: o que eu tenho em casa? Será que eu tenho um altar de oração? Será que eu tenho diálogo com os filhos, com o cônjuge? Será que eu tenho o meu momento devocional diário? Será que eu tenho um pouquinho de óleo? Só um pouquinho. Essa mulher, ela disse para o profeta: tua serva não tem nada mais do que um pouquinho de óleo. Irmão, se nesta manhã você tem um pouquinho de óleo, basta para que o Senhor faça a obra completa. Glória a Deus. Essa mulher disse ao profeta: eu tenho um pouquinho de óleo, está quase acabando. A minha fé já está se esvaindo, eu não sei mais o que fazer. Parece que tudo está faltando, mas um pouquinho de óleo ainda tem. Ainda tem. O profeta não resolveu a situação dela por si mesmo. Ele não estendeu a mão e já fez um milagre na hora. Até porque não é o profeta que faz o milagre. Mas ele deu a instrução de como ela mesma poderia resolver aquela dificuldade, aquela situação que ela estava vivendo. Ele não deu dinheiro. A igreja às vezes apanha muito, porque não está dando dinheiro, mas dá instrução, está dando instrução. Ele não resolveu o problema da mulher, mas ele disse como ela poderia resolver, guiado por Deus. Veja aqui no versículo número 4, no versículo número 3, Eliseu nem pergunta para ela como estava o seu testemunho com os seus vizinhos. Ele simplesmente diz: vai aos teus vizinhos e busca vasilhas. Como é padrão de um crente, como é padrão de um obreiro, já temos bom testemunho com a nossa vizinhança, e agora podemos então recorrer a eles para pegar vasilhas vazias.
No caso em questão, a mulher foi aos seus vizinhos. Quando nós falamos sobre discipulado no lar, vamos interpretar desta forma aqui: pedir vasilhas emprestadas, trazer vasos para que também sejam cheios de óleo. Pode ser sim convidar os teus vizinhos para estar na tua casa, para participar de um culto, para participar de um momento devocional. Pode ser, pode interpretar dessa forma também. Mas Eliseu deu uma instrução para aquela mulher: vai, pede vasilhas e traz para dentro da sua casa. Ele não disse para ela: vai contar para todo mundo aí, vai pedir auxílio para a sogra, para a mãe. Não, ele disse: vai buscar vasilhas vazias para você resolver lá dentro do seu lar. Não disse: vai contar lá no Facebook, lá no WhatsApp. Não, vai trazer as vasilhas para dentro do seu lar. E aí que entra a primeira instrução. Pode passar lá. Então, entra na sua casa. Ali na apostila, na introdução, fala assim, ó: à medida que nós compreendemos a importância de um trabalho de discipulado contínuo no âmbito familiar e conseguimos aplicar esta prática ao nosso lar, além de obedecermos a palavra, estaremos contribuindo para o fortalecimento da nossa família e, consequentemente, das famílias ao nosso redor e da igreja e sociedade em geral. Quando nós compreendemos a necessidade de estar no discipulado contínuo lá dentro da casa, ensinando os filhos, dando bom testemunho, orando, abençoando, todas essas práticas do cristão, nós conseguimos fazer a diferença lá na nossa casa. Por isso Eliseu disse para a mulher: entra lá na sua casa para resolver a situação. Não precisa ficar batendo o pé na noite. Vai para dentro do lar. Tem situações, irmãos, que nós resolvemos lá em oculto, no segredo, em oração com a esposa, com os filhos, pedindo a graça de Deus. Entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu Deus que vê, que está em oculto, e te vê também lá no oculto, Ele te responderá. Eliseu estava dando essa instrução à mulher: agora vai lá, fecha as portas da sua casa. Diz ali, inclusive, no versículo: entra e se tranca, se fecha. Sabe que na sociedade atual a tendência é sair de casa. A tendência é tentar fugir dos problemas. Muitos encontram diversos caminhos para tentar fugir desses problemas. Quantos casos de pessoas abandonadas, de lares abandonados, não aguentou a pressão e abandonou. Outros tentaram fugir em um copo de bebida. Eu e você podemos resolver qualquer situação dentro da nossa própria casa. Não precisa fugir. Deus nos dá força e graça para solucionar o problema. Ele nos dá a direção correta. Tem uma prática muito comum em outros países. Pastor Richard chegou agora de longe, que estava viajando, na Europa principalmente. É o chamado happy hour. Depois do tempo de serviço, terminou o expediente e as pessoas se reúnem para trocar uma ideia, beber um pouco, longe das suas casas. Famílias se separando. Há poucos dias eu falava para um grupo de casais e logo ao final da reunião, a irmã veio e disse: pastor, eu vi no jornal na semana passada que as pessoas estão tirando as mesas de dentro de casa porque não há mais necessidade, ninguém senta mais em volta da mesa. Não entram mais na sua casa. Não tem mais a sua casa como um lar. Tem apenas um teto onde eles se reúnem para dormir. É preciso manter a unidade da família. É preciso fortalecer essa instituição. E para isso precisa que você esteja lá, instruindo, se demorando para poder passar ensinamentos corretos, para poder abençoar. Entra na sua casa. Alguns enxergam muito os problemas dos outros e querem ir lá no fulano resolver situações, lá no Beltrano, mas precisa fechar a porta e resolver os seus próprios problemas. Eliseu estava dizendo isso para aquela mulher: entra na sua casa. Precisava um discipulado ainda naquele lar para resolver a situação. Vamos em frente. Segunda parte desse versículo que nós destacamos, diz assim, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. O primeiro tópico de quem está com o livro, a apostila na mão, vai dizer que auxilia na educação dos filhos. O discipulado
na casa, discipulado familiar, ele ajuda na educação dos filhos. Quando Eliseu está instruindo essa mulher a fechar a porta sobre si, sobre os seus filhos, ali na apostila tem uma introdução que diz assim, ó: todos sabemos que os filhos, quando não ensinados por seus respectivos pais, serão ensinados por algo ou por alguém, muito provavelmente mal ensinados, seja pelos colegas na escola, na rua, na internet, seja pela grande mídia que vai doutriná-los com valores anticristãos, ou pela própria natureza pecaminosa propensa a distanciar-se de Deus. Quando Eliseu diz para aquela mulher: fecha a porta, é porque algumas brechas estavam abertas. Quando eu e você observamos esta palavra e trazemos para o nosso cotidiano, nós precisamos a visão de Deus para saber quais são as portas que estão abertas. Entra em casa, agora fecha a porta. Fecha a porta das drogas, fecha a porta da fraqueza espiritual, fecha a porta da prostituição, pornografia, fecha essas portas. Fecha as brechas que tem no casamento, seja uma mágoa, seja um olhar capcioso, seja uma conversa tendenciosa via redes sociais. Tantas portas e brechas que destroem a família e destroem o lar. Para fortalecer a família, precisa fechar, tampar essas brechas. Eliseu diz para a mulher: entra, fecha a porta. Observe a vida do seu filho, do seu cônjuge. Quais portas que devem ser fechadas, que hoje estão abertas na vida dele? Eu já ouvi testemunho de pessoas que sonharam que parece que tinha um buraco dentro da sua sala. Na época, Deus direcionou aquela pessoa a mudar programas que assistia, a desligar alguns programas. Você precisa buscar a sabedoria de Deus para saber as portas que precisa fechar no seu lar. Aleluia. Tem uma palestrinha que eu ministro para adolescentes e para líderes de adolescentes, e eu digo aos irmãos que uma das maiores portas de imundícia para os lares que estão abertas hoje é a falta de sabedoria ao navegar na internet. Todo tipo de imundícias e pecados, ali está sendo aberta uma brecha. Falta de sabedoria, falta de responsabilidade, falta da instrução do Espírito Santo ao navegar, ao aplicar em qualquer coisa. São portas que estão abertas. Deus nos dá sabedoria e Ele repete a nós: fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Cuida da tua vida e também da vida dos teus filhos. Cuida para que não tenha brechas abertas na tua consciência e também na dos teus filhos. Diz que as crianças são como um quadro branco, né? Que vai sendo pintado tudo que ali aparece. Como eu falei, ali está escrito na apostila: quando nós não ensinamos, quando nós não fechamos as portas, alguém vai ensiná-lo. Quando eu digo aqui que a grande mídia está a serviço de uma doutrinação anticristã, eu não minto. Basta você sentar com pessoas que estão sobre esta influência. Às vezes nós mesmos temos as nossas visões desviadas pelo bombardeio que sofremos diariamente. Precisamos defender valores cristãos. E como fechar então? Como fechar essa porta? Como fechar estas portas? Está aqui uma resposta: discipulado na casa, discipulado, culto doméstico, diálogo, oração, estudo bíblico. Olha só os versículos que são destacados ali na apostila. Provérbios 22:6: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Glória a Deus. Grande sábio nos instruindo. Deuteronômio 6:6: e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Em todo momento precisa estar de olho para o que os filhos estão vendo, estão fazendo. A palestra sobre discipulado, mas tornou-se um âmbito familiar para nós cuidarmos da nossa família, e é uma necessidade urgente, porque o inimigo não dorme, ele está sempre tentando de um lado, de outro, forçando para causar intrigas, para causar divisões, para separar, para ter uma brechinha, para ter uma porta aberta. Tem um corinho infantil, o Mateus já sabe cantar. Mateus é meu filho de 4 anos.
Ele diz que o inimigo está na porta batendo, querendo um lugarzinho. É verdade. E nós precisamos dar o coração todo para Jesus. Não pode ter nenhum resquício de sujeira, nenhuma pontinha para o inferno, porque a porta está fechada para o inimigo. O profeta instruiu a mulher: fecha a tua porta e Deus vai te dar a vitória. Comece a observar as portas que podem estar abertas. Vamos proteger os filhos. Filhos na fé também, não só os filhos carnais. Mais à frente, o próximo tópico vai dizer, peguei o versículo lá na frente, ou lá no início, versículo 2, sobre a manutenção do casamento. A mulher procurou o profeta e ela disse assim: tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Será que eles tinham um bom casamento? Olha, uma mulher que não recebia não via bom testemunho do seu esposo, ela não ia falar isso para o pastor. Ela ia chegar de pastor, tu não sabe como aquele homem era dentro de casa. E ainda me deixou dívida. Não. Ela procurou o profeta e ela disse: era um homem de Deus. O meu esposo era um homem de Deus, tu sabes. Ele tinha bom testemunho lá dentro da casa. Ele pregava a palavra, ele ensinou os filhos. Qual o exemplo será que esse homem deixou para sua mulher? Que ela foi primeiro procurar o profeta. Ali na apostila tem uma frase que diz assim: você já experimentou a bênção de sentar-se com o seu cônjuge e falar sobre as bênçãos do Senhor sobre a sua casa? Você já teve a maravilhosa experiência de orar junto com o seu cônjuge, de estudar um texto bíblico? Além do respeito mútuo que é desenvolvido através do diálogo, promovido pelo discipulado familiar, também é espaço para o Espírito Santo trabalhar nesta casa e nesta família. Será que esse homem sentava com a sua mulher e falava sobre os milagres, sobre as profecias de Eliseu? Ou será que ele sentava para reclamar? O profeta está ganhando toda a fama para ele, nós estamos aqui intercedendo, não está ensinando direito, não está direcionando, não nos dá apoio, fica cobrando relatório. Será? Ou ele dizia: é um santo homem de Deus, Deus está guiando. Hoje ele falou de maneira que o meu coração ardia. Hoje foi uma bênção a reunião com o profeta Eliseu. Ele dava bom testemunho na sua casa. A sua mulher estava dando testemunho sobre a sua vida também. Não murmurava, respeitava esposa e filhos. Claro que estamos conjecturando, mas esta frase nos dá essa possibilidade de que ele tinha bom testemunho, porque era um homem que temia ao Senhor. A pessoa que nós estamos discipulando, ou nossos filhos mesmo, precisam ter também essa frase. Olha, fulano pode não ter muita sabedoria, ele pode não ser uma pessoa de muito estudo, mas é um homem e uma mulher que teme ao Senhor. É uma pessoa que o Espírito Santo tem liberdade para trabalhar. Deus já usou ele com uma palavra, com uma oração, com um testemunho, com uma ação. Ela deu testemunho do seu esposo. A manutenção do casamento pode ser facilitada através desse discipulado familiar. Discipulado ou culto doméstico, não apenas aquela liturgia parecida com a da igreja. Faz de uma maneira dinâmica, faz de uma maneira que possa ter um diálogo, que possa sentar e conversar. Ali tem uma fotinha ali, o pessoal conversando, minha esposa que preparou esses slides. Tem um casal conversando, tem um casal orando. Já fez isso? Já fez isso com a sua esposa, com os seus filhos? Já instruiu para os seus discipulandos isso? Para que eles sentem e orem juntos? Isso vai tendo mais conhecimento um do outro. Às vezes para ouvir a oração do outro. Tem coisa que ele ora e a gente nem sabe. Não sabe nem a maneira como que o cônjuge se relaciona com Deus. Eu vi aqui nesse púlpito uma mulher falando que logo que casou, ela falava com Deus de uma forma e o seu esposo de uma forma totalmente diferente. E ele se assustou da maneira com que ela falava. Não sabia qual era a visão de Deus que ela tinha. Podia ter partes deturpadas, precisa aprender junto.
Ele testemunhava dos milagres do profeta, o bom testemunho do homem de Deus. Este homem faleceu, já no início lá falando, é uma viúva. O homem faleceu, mas ele deixou uma casa onde o Espírito Santo podia trabalhar, onde o milagre podia acontecer dentro daquela casa. Se não pudesse, Eliseu tinha dito, reúne as vasilhas e traz aqui. Não, ele disse, lá na tua casa. Lá tem porta aberta para Deus trabalhar. Tem que fechar a porta do inimigo. O homem deixou a porta aberta, mesmo quando faleceu, pela maneira com que trabalhava, a maneira com que vivia. Próximo ponto. Quando Eliseu instruiu, ela obedeceu. No versículo seguinte, do versículo 4, não lembro se é o 5 ou 6, vai falar assim, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Na apostila, tem ali um tópico que fala sobre a aproximação entre pais e filhos. Diz assim, o discipulado pode proporcionar um ambiente familiar ideal para que haja diálogo, compreensão entre ambos, para que haja vínculo com o auxílio divino, que resulta em bênção para o futuro desenvolvimento destes filhos. Irmãos, quantos lares destruídos, quantas famílias que não conseguem mais, o filho não consegue mais ouvir os pais não dão tempo para o filho falar também, não há mais conversa, não há mais diálogo. Quando ela fechou a porta, começou a ter aproximação. Observe que seus filhos não desobedeceram, eles buscaram as vasilhas, eles ficavam trazendo uma a uma que ela pedia para eles encherem. Quando chega o credor na porta, será que nossos filhos vão fugir, cada um para um lado? Ou eles estavam dispostos a ser levados como servos? A preocupação desta mãe, quando ela procurou o profeta, é porque os seus 2 filhos seriam tirados de perto dela, seriam levados para serem servos, escravos. Tem famílias hoje que, se o filho desaparecer, é uma bênção. E às vezes não é lá no íntimo do coração, com sinceridade, que falam, mas tem pais que falam, queria que você sumisse. Graças a Deus que nos nossos lares, nas nossas famílias, isso não acontece. Mas vale a instrução para você repassar a pessoa que você está discipulando, que a aproximação acontece através deste diálogo, através deste momento de oração, através desse discipulado lá no meio da casa. Como eu falei no início, muitas pessoas não têm mais um lar, eles têm apenas um teto onde se reúnem para dormir, mas não se conhecem. O pai não conhece os seus filhos, não tem um diálogo. Malaquias 4:6 diz assim, está ali na apostila: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Meu irmão, minha irmã, dedique tempo, se esforce, dedique o que você tiver de melhor para a sua família, deixando o ativismo de lado, se dedicando a este discipulado. Se o coração está duro, Deus vai amolecendo, Deus vai trabalhando, Deus vai te dando palavras sábias para conversar, para aconselhar, para realmente fechar de vez essa porta, para que seja verdadeiramente o melhor amigo, melhor amiga do filho. Pode haver aproximação, mesmo em corações endurecidos. Não precisa o melhor amigo dos filhos ser aquele que está lá fora, está distante, que está aconselhando de forma errada, que está dando conselhos que levam à morte, levam à perdição. Há aproximação entre os filhos. Olha 2 imagens emblemáticas ali no nosso data show. Pai lendo a Bíblia com sua família, depois orando. Deus abençoe cada família, cada um dos irmãos aqui, cada lar. Mas esta bênção, esta palavra aqui, ela pode ser colocada em prática por você, através de um momento de discipulado. Pega a revista aqui e começa a trabalhar esta revista. Não, pastor, mas o meu filho nasceu na igreja, ele é crente. Vai ver que ele tem dúvidas. Vai chegar algumas lições ali que ele vai ser novidade para ele. Porque tem muito mais instrução de fora do que de dentro. Deus ajuda
O que aconteceu depois? Depois que ela fez, depois que ela cumpriu o que o servo de Deus instruiu, pode passar o último. O último não, o próximo, né? Ela veio e perguntou, ela disse ao profeta, terminou, acabaram-se as vasilhas, acabou a multiplicação do azeite. Quando nós trabalhamos no discipulado, vai resultar na edificação do lar, num consequente benefício para a igreja e a sociedade. Diz ali na lição, no ponto 4, uma família edificada em Cristo influencia uma comunidade e compõe uma igreja verdadeiramente frutífera. É o Senhor que edifica a casa, enquanto muitos estão fazendo justamente o que o salmista alerta, levantando pela madrugada, repousando tarde, comendo pão das dores, sem ter o devido tempo familiar, sem ter o tempo para o discipulado, dormem pouco, têm pouca paz, e o segredo está em buscar ao Senhor, em deixar que Ele habite e que Ele trabalhe nesta casa e nesta família. Quando nós buscamos a presença de Deus lá na casa, começamos a dar liberdade ao Senhor, acontece o que está registrado ali em Salmo 127, primeiro e o segundo versículos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. A nossa casa precisa ser uma casa onde Deus habite, onde tenha paz. Quando nós começamos essas práticas do discipulado, a casa vai sendo transformada. O Espírito Santo tem mais abertura para trabalhar. Os corações vão sendo aquebrantados. As palavras de pedido de perdão começam a sair com maior naturalidade, porque por nós mesmos é difícil. Dentre as 5 palavras mais difíceis de falar no mundo, tem aquelas que são bem extensas, mas tem essa que é uma das mais curtas, e é o pedido de perdão. É difícil, mas o Espírito Santo nos auxilia, nos ajuda, nos guia. Ele vai edificando a casa. A família cresce instruída com a palavra, começa a dar frutos, começa a ter fruto do Espírito apresentado pelo Pai, pela Mãe. Os filhos começam também a receber a bênção de Deus, receber dons do Espírito Santo. Isso é benéfico para a igreja, é benéfico para toda a sociedade. Embora muitos não estejam entendendo o valor da família, nós sabemos, a célula mãe da sociedade, a partir do momento que destruí-la, consequentemente a sociedade vai ser destruída, como já está. Notícias por aí, nós vemos que está um caos, porque estão minando lá na base, é inversão de valores, estão destruindo, tentando destruir as famílias. Mas Deus está comprometido conosco e nós estamos com Ele. Estamos comprometidos em fortalecer o nosso lar, a nossa casa, de instruir os nossos filhos com os padrões corretos, com a moralidade correta, com as instruções divinas, de dar um crescimento a homens e mulheres de bem, que farão a diferença neste mundo. Isso é o discipulado lá na casa. Isso é o discipulado agindo dentro da família. E nós precisamos estar atentos para isso. Mas deixa eu destacar agora uma parte do versículo que nós não falamos antes. Pode passar lá. Quando Eliseu fala para a mulher, ele diz assim, entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite. Irmão, o que eu quero mais dar ênfase nesta manhã é que você comece lá na tua casa a deitar o azeite. Glória a Deus, glória a Deus. Sobre teus filhos, sobre teu cônjuge, sobre a tua própria vida, a maneira com que você fala, conversa com Deus. Realizar um momento devocional na casa é deitar o azeite. Mas ter as práticas ou as disciplinas da vida cristã lá no lar também é derramar azeite. A humildade, o serviço, a oração, o estudo da palavra, o servir aos outros, amar a Deus, querer estar junto com Ele. Talvez como a viúva, chega um momento que nós nos sentimos com pouco azeite.
Eu contei um testemunho lá na igreja do Bom Retiro, há poucos dias. Eu disse que uma das primeiras vezes que eu fui convidado a dar uma palavra, do grupo de jovens, eu fiz muitas anotações, mas mesmo com muito rascunho, eu me sentia como aqueles regadores que ia regar uma planta, mas estava vazio. Eu pensava, meu Deus, mas como que eu vou regar? Como que eu vou transmitir? Sim, parece que eu não tenho nada. Mas eu aprendi depois que a água da vida é uma fonte inesgotável. Mesmo que pareça que eu tenho pouco, é dele que vem. Precisa buscar nele. Se está com pouco, busca em Deus, para então deitar o azeite sobre a família. Com a vida do Mateus, está ali bagunçando por 4 anos. Com a vida do Mateus, no primeiro ano de vida, eu consegui praticamente todos os dias orar por ele pela manhã. Colocar a mão, pôr a mão sobre a sua cabeça e abençoá-lo. Você já fez isso? Talvez teus filhos estejam um pouquinho maiores que você, mas ainda dá tempo de abençoar. Talvez o seu cônjuge. Tem casais que nunca tiveram a bênção de orar e abençoar o cônjuge, ministrar a bênção de Deus sobre a família. Fortalecer a família é isso, deitar o azeite é isso. É falar sobre Deus lá no seu lar, é falar sobre as bênçãos de Deus, é contar os testemunhos do que Deus fez na sua vida, do que Deus está fazendo nesta oficina de discipulado, do que Deus ainda irá fazer por esta igreja, pela nossa família, pela nossa cidade, pela nossa nação. É levá-los a adorar a Deus, louvá-lo. Cante junto, adore junto, testemunhe. Pregue sim para os seus filhos, talvez uma linguagem não tão formal quanto é utilizada nos cultos, mas de uma maneira que ele entenda. Pregue para o seu cônjuge, pregue para seus familiares, convide vizinhos e deite o azeite de Deus sobre eles, a metáfora que nós utilizamos. Faça isso, a sua casa será abençoada, e isso irá influenciar toda uma comunidade. Deus vai abençoar a cada vez mais. Aqueles que estão sendo discipulados serão alcançados por esta bênção. Nós precisamos buscar ser cheios do Espírito a cada dia. Vai ter dia que está cansado. Vai ter dia que só quer descansar. Mas precisa sentar e abençoar alguém. Ouvir os problemas do filho. Ouvir os problemas do cônjuge. Às vezes nós recebemos e-mails anônimos relatando situações, e a gente vê que é só o diálogo que faltava, é só um momento de instrução, é só um momento, como nós aprendemos já no discipulado, que começa a estudar a palavra e a abertura então, para tirar a dúvida, para contar uma situação, para reconhecer o erro e pedir para mudar. Todos nós precisamos a cada dia que o Espírito Santo nos instrua, nos direcione, para que possamos mudar atitudes, mudar com as coisas que praticamos. Eliseu disse para a mulher, depois de fechar a porta, depois que você está ali reunida com os seus filhos dentro da tua casa, então o azeite começa a fluir. Você já passou por aquela situação que parece que não tinha palavras, mas quando você abriu a boca e começou a falar, veio versículos e veio uma palavra e veio uma maneira de falar. É isso que Deus quer fazer. Parece que o azeite é só um pouquinho, mas quando começa a derramar, ele começa a fluir. Busque reserva, estude a palavra, ore, se consagre. Mas quando você começar a falar do amor de Deus, as palavras fluem pela tua boca. O Senhor te usa e te dá sabedoria. Então, deita o azeite. Deita o azeite lá na sua casa. Eu deixei uma mensagem na agenda deste ano, confiando na ajuda do Senhor. Diz assim, é possível como pais e mães, como crentes, nós mudarmos a perspectiva do mundo, que cada irmão, cada líder, cada obreiro possa tomar alguma atitude, como homem ou como mulher cristã, em defesa da sua família, para fortalecê-la, seja na educação dos seus filhos, seja na manutenção do seu matrimônio, seja no seu próprio crescimento espiritual, na edificação dos seus familiares. Isto resultará em uma igreja cada vez mais abençoada, dentro da vontade de Deus, preparada para a volta de Cristo.
E o Espírito Santo nos auxiliará nesta tarefa. Quando eu e você nos comprometemos, nós decidimos, não, a minha casa, como fez Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui nesta casa o inimigo não tem vez, porque eu estou orando, eu estou abençoando os filhos, eu estou sentando com eles, tirando as suas dúvidas. Pode vir sim, quem está na faculdade, muitos dos jovens, essa semana ainda eu ouvi sobre uma moça que iniciou faculdade, voltou para casa ateia. Pode vir essas dúvidas sim, mas você estará lá para tirar as dúvidas, para instruir, para conversar. E o Espírito Santo ajuda e dá sabedoria. Tenta o azeite, mesmo que pareça pouco. Eu quero convidá-los a ficar em pé para nós fazermos uma oração. Fazer uma oração juntos, pelas famílias, para fortalecer os lares, para fortalecer as nossas famílias. Quem desejar vir à frente, nós vamos orar. Alguém que sinta talvez que está com pouco óleo, está pouco azeite, Deus vai derramar mais. Deus vai multiplicar. Aleluia. Deus pode dar mais sabedoria, mais graça. Deus pode dar autoridade para você abençoar a sua casa. Deus pode renovar as forças nesta manhã. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós vamos abençoar. Nós vamos orar para que Deus te dê instrução. Que você faça como fez a viúva. Deus maravilhoso. Talvez o seu cônjuge não esteja ajudando. Talvez faleceu. Talvez você se sinta sozinho lá na casa. Mas é você que Deus quer usar. É você que nesta manhã Ele quer multiplicar o óleo através da tua vida. Você é a pessoa usada por Deus. Aleluia. Vamos orar? Vamos orar. Os irmãos que estão nos bancos estendam as mãos. Senhor, está aqui uma igreja reunida, buscando, Senhor, mais de Ti, mais do óleo, da multiplicação da unção sobre os lares, sobre as famílias. Nós te pedimos, Senhor, que dê sabedoria e graça. Ajude a cada um para darmos bom testemunho, para, Senhor, termos palavras da instrução dos filhos ao conversar com o cônjuge. Senhor, ajuda esses irmãos a colocarem em prática o discipulado, especialmente dentro da sua casa, de maneira que tenham famílias fortes e firmes, firmadas na rocha, que o inimigo não pode derrubar, que o inimigo não pode levar qualquer que seja dos filhos. Não pode, Senhor, em nome de Jesus. Olha para essa mulher que derrama lágrimas nesta manhã na tua presença. Para este homem, Senhor, que se humilha diante de Ti, pede misericórdia, pede ajuda. É lá na casa que vai acontecer um milagre, que todos saberão deste milagre. É lá na família, Senhor, que vai abençoar. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus.